Olá para você que está assistindo nosso programa Viver com Saúde. Bom, gente, nosso primeiro programa feito no ano de 2018. Hoje nós vamos conversar com a doutora Juliana Freitas, que é psicóloga aqui da Clínica Fontana, que vai falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a crise do pânico. O que é a crise do pânico, como ela é desenvolvida e se existe tratamento. Tudo isso nós vamos saber hoje com a doutora Juliana. Bom, quero começar agradecendo a doutora aqui no ano de 2018 nos recebendo aqui na clínica, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutora, vamos começar falando sobre essas doenças hoje. As doenças psicológicas aumentaram muito hoje em dia. E o porquê desse aumento? Então, a própria sociedade, né, que é uma sociedade que hoje é de muita cobrança, né? Existe muita competição hoje na sociedade. É uma sociedade que traz muito o negativo, né, das coisas. Então você liga a televisão, sempre notícias muito ruins. Então as pessoas estão se sentindo muito assim cansadas, negativas, desmotivadas. Isso tudo gera medos, né? Medos, ansiedades, incertezas. Então nós vamos produzindo realmente reações no nosso organismo, né? Então tudo aquilo que a gente mentaliza, né, que a gente traz no pensamento, ela tem uma reação orgânica. Então é isso que está acontecendo. Eu acredito que é um produto da própria sociedade que está muito acelerada. Nós temos informações do mundo inteiro hoje, né? Mas muitas vezes a gente não sabe lidar com todas essas informações, né? Muitas vezes a gente desfoca um pouco da nossa vida pessoal e acaba vivendo a vida do outro, da outra pessoa, né? Então isso tudo é uma massificação dessas doenças psicológicas mesmo. Sim, falando sobre essas doenças psicológicas, né, doutora, a gente sabe que tem uma que tem crescido muito, que é a crise do pânico. O que seria a crise do pânico? Então, a crise do pânico, ela vem de um processo do medo, tá? O medo, ele pode ter sido estabelecido ou na infância, onde aquela pessoa vivenciou muitos medos, algumas coisas que ela registrou lá no inconsciente dela, mas que ela não se curou, não tratou, não mexeu naquilo, né? Algum trauma de criança mesmo, o medo de, por exemplo, ela quase se afogou, ou medo de um cachorro bravo, ou de uma repressão materna, então ela gravou aquilo na mente dela. Pode ter sido registrado nessa infância, né? E que agora, na fase que ela está, na fase às vezes de adolescente ou adulto, ela vivencia esse trauma numa situação cotidiana dela. Mas também é importante pensarmos que não é só os traumas de infância, esses medos de infância. Muitas vezes é da situação atual que a pessoa está vivendo. Então ela tem um medo, por exemplo, de uma pessoa na família dela que está doente, que ela não sabe naquilo que vai dar, então ela traz medos do futuro dela, daquilo, do trabalho, da criação dos filhos. Então nós temos o tempo passando por medos, né? Medos do passado, do presente e do futuro. Esses medos, eles ficam gravados lá. Quando eles não são bem trabalhados, né? Então o que acontece? A gente pode começar a vivenciar eles numa crise, né? Então a crise do pânico, ela é perturbadora porque você está fazendo um afazer normal você está lá na sua casa, deitada no sofá, e o seu coração acelera do nada, né? A boca fica seca, os olhos ficam mais alerta, é como se você estivesse tendo um ataque do coração, né? E a sua mão fica suando, né? Começa a formigar, é como se você estivesse tendo uma crise cardíaca. Por isso que muitos vão para o pronto-socorro como se estivesse tendo sofrendo algum problema cardíaco e dão entrada no pronto-socorro para fazer os exames
decorrente dessa situação, só que os médicos, após fazer os exames, comprovam que ela não tinha nada na parte cardíaca, e sim que foi uma crise, né? E então a síndrome do pânico, ela é um medo que vem do nada e paralisa a pessoa. Ela fica realmente assim, com muito medo daquele sintoma. É como se ela estivesse vivenciando uma morte, né? Então a sensação dela é que ela vai morrer. O que está acontecendo que o coração está acelerado? Eu não estou fazendo nada para estar acelerado, mas é que quando a gente tem um medo, o nosso organismo ele se prepara para uma fuga ou para a luta. Então, como ele vem do nada, aquilo que está registrado lá na sua mente, então como é que você está ali sentindo todas aquelas reações sem ter nenhum objeto de luta e fuga? Por isso que é muito traumatizante essa síndrome. Ó, super interessante também lembrar que hoje, né, doutora, muitos jovens são atingidos. Por que acontece isso? Os jovens são aqueles que têm mais ansiedades, né, do que vai ser o futuro, são muito cobrados hoje, né? Tem a questão da competição que nós já falamos. Então o jovem, ele, além de ele já ter anseios e dúvidas do futuro dele, ele é muito cobrado hoje, né? Cobrado a ser o melhor, cobrado a ser o mais inteligente, cobrado a ter sucesso profissional. As pessoas hoje não silenciam, né? Não se dão o direito de silenciar, de ficar em repouso, de descansar, de desacelerar, de fazer, por exemplo, aquela coisa da reclusão, de um lugar mais calmo, um ambiente mais calmo, né? Então isso traz os traumas, os medos, né? Então os jovens são mais acometidos porque eles são mais cobrados, né? E eles vivenciam o medo de todos os lados, né? Uhum. E existe tratamento, doutora? O tratamento, né, ele existe, né? Muitas vezes essa crise, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar ela no todo, né? O importante é o psiquiatra vai avaliar se ele vai precisar de uma medicação, principalmente no início desse tratamento, né? Para que ele possa se sentir mais confiante. Daí também é recomendado fazer a terapia, porque a terapia ela vai buscar esses traumas, aonde estão esses medos. Se é lá do passado, se é da vida atual, se é de um futuro que ainda não chegou. Trabalhar as potencialidades dessas pessoas, falar para ela, né, que a ansiedade ela é negativa muitas vezes, né? Acima da normalidade ela se torna patológica. Então é importante viver um dia de cada vez, né? A ansiedade daquele dia, viver aquele dia positivamente. Então a terapia é muito importante nesse tratamento, nesse processo. E também tem outros tratamentos que também são tratamentos assim de meditação, de um exercício físico, tudo aquilo que equilibra corpo e mente e alma, né? Então a pessoa tem que aprender a respirar, descansar, desacelerar, entendeu? Então essas reiki, meditação, yoga, tudo isso vai ajudar bastante no processo de controle de uma possível crise, né? Então se a pessoa aprende a fazer, ela reconhece que ela teve esses medos e toda vez que ela vai ter essa crise, ela aprender a respirar, saber que é uma crise de mais ou menos 20 minutos e que ela vai passar, entendeu? Então ela não deixa de viver a vida dela, porque muitas vezes a pessoa com medo de ter a crise fica dentro da casa dela, reclusa lá, né? Então a pessoa ela tem que entender essa crise, essa síndrome, para não paralisar a vida dela. Então é importante fazer um tratamento global, total. Ou seja, ela pode ter uma vida normal, tranquila, desde que ela
faça um tratamento. Faça o tratamento e pode ser que ela nunca mais venha ter uma nova crise. Então é importante que não é porque ela teve uma crise de pânico, ela vai ter outra e outra. Tudo depende daquele tratamento, daquela vivência, daqueles traumas que ela teve, daqueles medos. Né? Então ela tem que trabalhar os medos que ela tem, para que aquilo seja tirado da vida dela, dos pensamentos, porque tudo começa o quê? Naquele pensamento disfuncional que muitas vezes traz o quê? O sintoma físico quando somatizado. Doutora, quais são as doenças mentais, psicológicas hoje mais comuns? Então, as doenças que têm aparecido mais em consultório, até em consultório psiquiátrico e terapêutico, transtorno do pânico, depressão, né? Transtorno bipolar e os transtornos de ansiedade. Realmente nós estamos vivendo uma era muito grande dessas doenças, né? E isso é uma sinalização de que a sociedade ela está muito doente, no sentido daquilo que ela traz, né? Eu falo que a mídia, né? Ela tem refletido muito o negativo. Então as pessoas muitas vezes elas não percebem que aquele programa está fazendo mal para ela continua assistindo. Então tudo isso tem gerado não só a mídia, mas todo o contexto, né, global, né, que a gente tem aquela ferramenta global, né, de tudo que está acontecendo, tem favorecido aí um aumento dessas doenças. Entendo. Bom, e também, doutora, muitas pessoas têm dúvidas. A depressão e a crise do pânico, elas são doenças diferentes, né? Sim, a depressão, ela é um quadro de depressão. Então é aquela pessoa que ela não tem vontade mais de fazer nada, é um desânimo total, baixa autoestima, ela não tem muitas vezes nem vontade de se cuidar. Vem em qualquer idade da vida da pessoa, mais comum na fase adulta, né? Na fase adolescente para adulta, é um quadro muito assim limitador da pessoa. A pessoa deixa a vida dela, né? Ela fica realmente sem vontade de estudar, nem trabalhar, nem fazer os afazeres de casa. Ela fica praticamente improdutiva e muitas vezes causa muito transtorno familiar, porque o familiar, ele viu aquela pessoa que era produtiva, que fazia tudo e que de repente está lá numa cama e muitas vezes não quer nem se alimentar, né? Agora, o transtorno bipolar, ele é um pouco diferente porque assim, ele é uma manifestação da pessoa de duas fases diferentes, por isso que é bipolar. A fase da mania, que é uma agitação, a pessoa realmente ela tem uma vontade exagerada, ela tem uma alegria exagerada, ela compra exagerada, ela está feliz exageradamente. Essa fase da mania pode durar semanas e é revertida logo em seguida com quadro de depressão. Então ela pode ficar depois numa cama, né, durante semanas também. Então ela realmente ela vai modificando. Então uma hora ela está em depressão, outra hora ela está extremamente na fase de mania. Sim, e existem também, né, doutora Juliana, sobre outras doenças tais como os transtornos de ansiedade. O que seria o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é tudo que causa ansiedade, né? Só que a ansiedade, ele é um quadro normal, como o medo é um quadro normal, que a gente já disse. Quando ela foge da normalidade, ela se torna patológica. Então é tudo aquilo que reduz
a vida da pessoa. Então aquela pessoa que fala assim, eu não quero, é um transtorno de fobia de ansiedade social, uma fobia social. É aquela pessoa que ela fala assim, eu não quero, por exemplo, ir naquela festa, ela sofre exageradamente porque ela já põe na cabeça dela, quem vai lá, eu vou me expor, eu não quero encontrar tal pessoa. Então ela limita a vida dela, entendeu? Porque ela tem uma timidez, ela não quer encontrar certas pessoas, ou ela não se acha capaz, tem ansiedades sociais, tem ansiedades, por exemplo, como que causa transtornos alimentares. Então, quadros de ansiedades, quando se torna patológico, ele vai para várias áreas da vida da pessoa. Esses transtornos, eles estão muito comuns hoje também. Precisam de tratamentos terapêuticos. Bom, doutora Juliana, nós falamos sobre a depressão, que hoje em dia vocês estão acompanhando o nosso programa Viver com Saúde, conversando com a doutora Juliana Freitas. Hoje falando sobre crise de pânico. Mas também, doutora Juliana, existem muitas... Antigamente parece que eram só as pessoas mais adultas que tinham certas doenças psicológicas. Hoje em dia a gente vê muitos jovens, mas também idosos, coisa que a gente não ouvia falar que idosos tinham depressão ou uma crise de pânico ou qualquer doença psicológica. Por que hoje existem muitos casos entre idosos? Tá, o idoso hoje ele sofre, né? Na verdade ele sempre houve, né? Aquela crise de identidade depois de uma certa idade, né? Então, antigamente o idoso ele tinha sua importância na família, naquele conceito de ele vai me passar muita experiência, e tinha aquele neto que ia pedir conselhos, aquele filho que muitas vezes conversava com ele, trocava ideias, porque na verdade o idoso ele era muito valorizado na família como aquele membro que trazia a experiência. Hoje, com essa correria, as pessoas não têm mais tempo muitas vezes para conversar. Quando estão em casa, estão na frente de uma televisão, né? Ou de um celular. O idoso ele foi meio deixado de lado, então esse papel importante dele foi deixado um pouco de lado. E o idoso, quando ele vai chegando perto da aposentadoria, ele começa a se questionar, nossa, minha vida acabou, não tenho mais nada, né? O que vai ser de mim, né? Ninguém me valoriza, eu não tenho mais o que fazer. Então, se ele tem sorte de ter uma boa saúde, né? Ele corre atrás de continuar exercendo alguns outros trabalhos, né? Para ficar em atividade até quando der, né? Para não depender daquele filho, daquela filha, né? Agora, quando ele não tem essa sorte, porque ao longo da vida ele foi descuidado com a alimentação, com a atividade física, muitas vezes com os sentimentos dele, né? Que ele não trabalhou e adquiriu doenças somáticas, muitas vezes ele realmente se aposenta e está ali na dependência de filhos. E aí vem as crises, né, os medos, e ele fica lá naquela condição de depressão, né? Muitas vezes vem a depressão como uma doença que vem se instalar por causa de todos esses pensamentos dele. E o tratamento para ele seria o mesmo para os idosos, para os jovens? Sim, aí se ele, dependendo do quadro de depressão, vai ter que fazer um tratamento psicológico, tanto com medicamento quanto com a terapia, né? Reintegrar ele na sociedade para alguma atividade, né? Conversar com os membros da família para realmente valorizá-lo como uma pessoa que tem muita experiência para passar para os outros membros da família, né? Criar atividades para a idade dele, uma pescaria, uma atividade num sítio, né? Levar ele mesmo para algumas atividades, para jogar um baralho, né? Para que ele se sinta vivo, útil e feliz. Sim. E o objetivo hoje do nosso quadro, do nosso programa Viver com Saúde, falar sobre esse tema, né, doutora? É levar essa informação para todas as pessoas que passaram ou passam, ou conhecem alguma pessoa que passou por uma doença, alguma dessas
que a doutora Juliana acabou de explicar aqui pra gente, que existe tratamento e a pessoa pode viver muito bem e feliz. Sim, o objetivo de passar um pouco dessas doenças é que se a doença veio, é porque existe um motivo. Vamos investigar esse motivo, vamos tratar desse sintoma, desse motivo, porque para resgatar a vida, a qualidade de vida dessas pessoas. Bom, e é isso, esse foi o nosso tema de hoje, falando sobre crise de pânico. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu quero muito agradecer a doutora Juliana. Obrigada. Muito obrigada, viu, doutora, por mais uma vez nos ter recebido aqui no seu consultório e ter explorado esse assunto tão facilmente, deu pra gente entender muito bem. Obrigada, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar fazendo esse esclarecimento, né, para as pessoas, tá bom? Obrigada, e a gente espera que vocês aí de casa também tenham gostado. Eu amei esse assunto, espero que ajude muitas pessoas que se acha que pode ter passado por alguma coisa assim. Procure um profissional, é muito importante se tratar, se cuidar e viver com saúde. Até o nosso próximo programa, gente, até mais.